Bom dia! Tudo bom com vocês? Todo mundo aí atento já? Galera, nossa última aula no curso de manhã, né? Para quem vai continuar no intensivão à tarde, aí estaremos juntos na segunda-feira. E hoje, depois de um ano de muito penar, a gente chega ao final aí. Era para vocês fazerem Enem essa semana, né? Mas os imprevistos da vida aí aconteceram. Mas segue, vida que segue, né? Bora tocar o barco para frente. E como eu tinha falado com vocês na semana passada, hoje eu vou falar de desequilíbrios ambientais para a gente fechar a ecologia, certo? Então já está aqui prontinho. Desequilíbrios ambientais. É uma coisa que tem sido muito discutida e agora, com a provável eleição do Biden aí, vai ser mais discutida ainda para o ano que vem, né? Mas para o Enem de vocês, tem que discutir o que já tem por aí. Então, o que é um desequilíbrio ambiental? Qualquer alteração benéfica ou adversa causada pelas atividades, serviços e ou produtos de uma atividade natural, vulcão, tsunami, enchente, terremoto e outras, ou antrópica, quando tem um lançamento de efluente, um desmatamento, etc. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vocês estão vendo que parece, aparentemente, né, que existem coisas muito catastróficas em desequilíbrio ambiental. Por exemplo, um vulcão, um tsunami, um enchente, um terremoto. Só que essas atividades, elas são naturais, elas desencadeiam uma grande consequência e logo o planeta consegue absorver ela de volta, porque é uma coisa natural. Agora, a atividade antrópica, ela pode parecer em menor escala, mas ela, a longo prazo, ela é mais danosa. Por quê? Porque a Terra, ela tem dificuldade em absorver esses efeitos, certo? Eu separei aqui os desequilíbrios ambientais na água e no ar, porque do solo a gente já viu na questão do lixo, naquela aula sobre lixo que eu falei para vocês. Então, primeiro desequilíbrio ambiental aí na questão da água, certo? O ciclo da água foi um dos ciclos que eu trabalhei com vocês, né? Que nós vimos juntos aí. E água, a quantidade de água disponível no planeta, gente, na Terra, é a mesma desde sempre. Desde que o planeta esfriou e formaram os oceanos e tudo mais, a quantidade de água permanece a mesma. Só que a quantidade de água doce disponível para consumo, ela é escassa. O problema é esse. A humanidade, ela depende dessa água doce e não é só para poder se hidratar, não, é para tudo. Tudo. Nós dependemos de água. Vocês podem ver que as cidades mais antigas do mundo, as civilizações mais antigas do mundo, elas surgem na beira de rios, né? Uma das primeiras civilizações que vocês estudam aí na história, Mesopotâmia, né? Mesopotamos, terra entre rios, né? Se você pega, por exemplo, o Império Romano, Roma é à beira do rio Tibre, né? Londres, que foi fundada em 55 a.C., é à beira do rio Tâmisa. Então, as civilizações, elas surgem ao longo da água doce disponível para a população. Cada 1.000 litros de água no planeta Terra, eu tenho 975 litros nos oceanos. Eu posso consumir essa água? Posso. Mas eu tenho que dessalinizar, isso é um processo caro. 18 litros em geleiras. Posso usar? Posso, desde que eu more perto de uma geleira. 6 litros no lençol freático. Posso usar? Posso. Tem que fazer um poço artesiano para isso. 150 ml em lagos e rios. Inclusive, é a fonte de água nossa aqui e com um detalhe. É a fonte de água de praticamente todas as cidades no Brasil, tá? Elas dependem de lagos e rios. Ontem eu estava dando uma aula e mostrei para os alunos, depois vocês podem até ver no Google Maps, o mapa de Las Vegas. Las Vegas foi uma cidade criada para abrigar cassinos no meio do deserto do estado de Nevada, nos Estados Unidos. E para poder manter a cidade, eles tiveram que represar o Rio Colorado e fazer uma grande barragem, não só hidrelétrica, mas também para ter água, porque não tem nenhuma fonte de água lá. Então,
toda aquela cidade gigantesca depende dessa água que vem de lagos e rios. Aqui em Goiânia, a gente pega do sistema João Leite Meia Ponte, né? 50 ml é umidade do solo. Eu posso usar essa água? Posso. É aquela água que a gente usa quando faz um poço ou cacimba. É aquela cisterna, né? Não é o poço artesiano que tem aí em algumas casas. E 9 ml na forma de vapor na atmosfera, né? Que só vai ser possível de ser usada quando tiver chuva, certo? E 0,4 ml na matéria viva. Quanto de água você precisa por dia? Você sabe isso desde a primeira série do ensino médio lá, 2,5 litros de água por dia. Por quê? Porque é a quantidade que você perde. Então, é o necessário para manter a água que você tem no seu organismo, certo? É óbvio que se você comer 4 melancias e só chupar uma dúzia de laranja por dia, dificilmente você vai sentir sede, né? Então, a cada 1.000 litros de água, eu tenho 6,15 litros disponível para consumo humano, certo? Porque nem todo mundo tem geleira perto e tudo mais. 69% desses 6,15 litros vai para irrigação. Esse método de irrigação que vocês estão vendo aí nessa foto, ele não é muito eficiente, ele joga água nas folhas da planta, né? Deveria ser no solo, mas é um método utilizável por enquanto. Aquele método de irrigação lá desenvolvido em Israel, que é por gotejamento, aqui ele funciona muito bem em culturas perenes, né? Quando você tem um cafezal, um laranjal, aquelas culturas que você não usa maquinário para colheita, tá? 23% do manejo e preparo dos alimentos. E sobra 8% para consumo. E esse consumo aí, dentro desse consumo, tá beber, encher piscina, tomar banho, lavar roupa, dar banho em cachorro, lavar carro, lavar calçada, etc. Então, a quantidade de água doce disponível, ela é muito pequena em relação à quantidade de água no planeta, certo? Nos últimos 15 anos, no Brasil e no mundo, aí, nós tivemos uma oferta de água limpa disponível por habitante diminuindo em 40%. Aí eu te pergunto, nos últimos 15 anos, a população aumentou 40%? Não aumentou. O que aconteceu com essa água, então? O uso da água na agricultura vai aumentar nos próximos anos. Isso é mais do que previsto, porque a gente precisa plantar. A população humana ela está aumentando. E se ela está aumentando, eu preciso produzir mais comida. Então, eu vou precisar irrigar mais. Em 15 anos, nós vamos ter uma crise relacionada à disponibilidade de água no mundo, ou talvez até menos. Em alguns locais, já ocorre essa crise, tá? Oriente Médio é um deles. No Brasil, nós temos 12% da água doce disponível no mundo. Só que dos 12% da água doce disponível no mundo, 9,6% está na região amazônica, lembra lá da bioma amazônica, eu falei para vocês, né? Maior bacia hidrográfica do mundo, que atende 5% da população. 2,4% está no resto do país, que atende 95% da população. Essa quantidade de água é muito pequena, tá? 50% da população brasileira não tem acesso à água tratada. Pega água ainda de rios ou de cacimba, né? de cisterna. Vez ou outra, vocês veem notícia aí que alguém despencou dentro de uma cisterna, né? Caiu um cavalo dentro de uma cisterna. O duro é quando cai dentro da fossa, né? A cisterna, pelo menos, está cheia d'água lá. Agora a fossa, Deus me livre. Uma dica para vocês, tá? Quando vocês estiverem andando nas calçadas em Goiânia e você vê um negócio redondo de cimento, não passa em cima, não. Aquilo é tampa de fossa séptica na calçada. Então, olha só. Para produzir 1 litro de leite, eu gasto 1.000 litros de água. Uma garrafa de vinho, eu gasto 720 litros de água. Um bife de 300 gramas, eu gasto 4.500 litros de água. Um pedaço de queijo, eu gasto 2.500 litros de água. Certo? Então, a produção de alimento hoje é o que mais consome água na Terra e vai aumentar. Agora, o problema da água é justamente nisso aí. Vocês notaram que mudou uma coisa na escrita ali? Eu vou voltar aqui, ó. Olha o que estava escrito aqui. Quantidade de água disponível. Agora eu estou falando da qualidade da água disponível. Certo? Poluição aumentou demais nos últimos 50 anos por causa do boom da industrialização que nós tivemos. Lembrando que no Brasil, a nossa Revolução Industrial ela começa nos anos 30, né? Então, a partir dos anos 30,
a gente teve um processo de declínio dessas águas disponíveis aí. Para vocês terem uma noção, a minha avó materna, ela nasceu em 1922. Ela era filha de italianos, morava em São Paulo. E o meu bisavô materno, né, o seu Francesco Angelo Tomaselli, a parte da minha família materna, mas basicamente italiana, ele morava numa chácara em São Paulo. Ele trabalhava para a prefeitura de São Paulo, era jardineiro, e ele morava numa chácara um pouco distante do centro de São Paulo, tá? E ele chegava do trabalho e ia pescar no rio que passava no fundo da chácara dele, porque era a maneira deles comerem carne todo dia, né? Então ele ia até o rio Tietê para pescar, porque isso foi em 1930. O rio Tietê era despoluído. A poluição dele aumentou muito no pré-Segunda Guerra, certo? Pela legislação brasileira, nós temos dois tipos de poluição. Poluição pontual, que é uma descarga de efluente a partir de uma indústria, de uma estação de tratamento de esgoto, é uma coisa que está naquele ponto. Então, ela é fácil de localizar, fácil de tratar, fácil de monitorar. Por quê? Você tem um despejo de grande quantidade ou não de substâncias na água, mas num único ponto. Agora, a poluição difusa, ela é mais complicada. Por exemplo, escoamento superficial urbano. O óleo do motor de um carro que pinga no chão, certo? Um resto de óleo de fritura que é jogado aí na rua. Eu já vi isso acontecer muito depois de feira. O cara pega aquele óleo ali e joga onde é feita a feira. Escoamento superficial de área agrícola, o adubo que é colocado em excesso e vai ser levado pela chuva. Deposição atmosférica. Essa poluição do ar, ela volta na forma de chuva, né? Isso aí espalha para tudo quanto é lado, é difícil de identificar, é difícil de tratar. Então, a poluição difusa aí, ela é a mais complicada, apesar de parecer ter menor quantidade, né? É aquele velho ditado, de grão em grão a galinha vai enchendo o papo. Então, a poluição difusa é a mais preocupante. Principais formas de poluição da água, desequilíbrio ambiental na água. Nós temos poluição sedimentar, poluição biológica, a poluição térmica e a poluição por despejo de substâncias, que podem ou não ser biodegradáveis, tá? Então, poluição sedimentar, o que que é? Quando você tem partículas em suspensão na água, por exemplo, o solo ou algum produto químico insolúvel, né? De onde que vem e o que que causa? A partícula de solo, ela vem aí de extração mineral, desmatamento e a consequente erosão. Então, carrega aquela terra solta para dentro das fontes de água. O que que causa? Interfere na fotossíntese. Por quê? Como a água fica turva, cheia de partícula, a luz não passa. Interfere na capacidade dos animais de encontrar alimento, principalmente aqueles animais que dependem da visão. Tá? Produto químico insolúvel, que também vem de extração mineral, vem de esgoto, vem de efluente. Eles vão absorver, ou seja, vão espalhar no meio, já que ele é insolúvel, e vai concentrar esse poluente biológico e químico na cadeia alimentar. Você lembra de magnificação trófica, que a gente estudou lá em cadeia alimentar? O poluente não biodegradável ele vai acumulando na cadeia e ele ferra o último nível, né? E quem está no último nível? Nós. Poluição biológica, quando você tem organismos patogênicos, potencialmente causadores de doenças. Lembrando, eu tenho um monte de bactéria no meu organismo, mas que elas são potencialmente patogênicas. A minha Escherichia coli, né, que é o famoso coliforme fecal, quando ela está no meu intestino, ela é maravilhosa. Mas se ela vai para outras partes do meu organismo, ela me ferra, né? Infecção urinária aí, 99% dos casos de infecção urinária é Escherichia coli. 4 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável tratada. Nós somos 7 bilhões e 600 milhões, mais ou menos, né? Então, é muita gente no mundo que não tem acesso à água potável tratada. Eu estou bebendo aqui uma água filtrada, obviamente, mas é a mesma água que tem aí na sua casa, né? Da Saneago. E ela tem cloro. 2,9 bilhões de pessoas vivem em áreas sem coleta ou tratamento de esgoto. Ainda usa fossa séptica ou despeja esse esgoto in natura, né? Vocês já viram fotos das favelas do Rio de Janeiro para ver como é que é. Controle simples. Se eu ferver essa água, eu mato esses micro-organismos. Se eu coloco cloro
na água, eu também mato esses micro-organismos. Só que tem uma coisa, ferver a água. Em populações de países extremamente pobres, eles não vão gastar lenha fervendo água potável. É difícil. Lá não tem fogão. Fogão é o combustível que eles usam para tudo lá é a lenha. Colocar cloro, eu preciso de um manejo adequado dessa água. Então, é um controle simples. Apesar disso, nós temos 250 milhões de casos de doenças transmitidas pela água por ano no mundo. Cólera, febre tifoide, diarreia, hepatite A, entre outras aí. O cólera voltou a atacar com força total esse finalzinho de ano na Índia e Bangladesh, tá? E isso causa 15 milhões de mortes por ano, sendo 7 milhões e meio de crianças que morrem devido a essa água contaminada. Só lembrando a vocês, o cólera, por exemplo, ele dá uma diarreia tão violenta que você perde 2 litros de água por hora. Então, uma criança morre em um dia com essa doença. Tá? A poluição sedimentar, ou não é sedimentar não, gente, é térmica. Tá? Descarte, é porque eu copiei o título e esqueci de mudar lá. Descarte de grandes volumes de água aquecida em rios e oceanos. Espera aí só um pouquinho. Sim, eu sei que eu parei de compartilhar, então, porque eu vou mandar o slide depois da aula, então eu já mando bonitinho. Vamos lá de novo. Agora ficou bonito. É horrível ter toque, tá? Mas pior isso é ser bipolar. É tão legal ser bipolar, eu detesto. Vamos lá. Descarte de grandes volumes de água aquecida em rios e oceanos. Diminui a quantidade de oxigênio dissolvido. Ah, gente, eu fiz a piadinha, mas eu sou bipolar, tá? É porque eu estou sob controle. Eu já fui bem pior. Diminui a quantidade de oxigênio disponível. Vocês sabem melhor do que eu que solubilidade de gases nos líquidos depende de temperatura. Então, quando eu aqueço essa água, o oxigênio que está aí, né, 43,39 miligramas de O2 por quilograma de água a 20 graus Celsius, ele vai embora. Diminui o tempo de vida de espécies aquáticas. Altera o ciclo de reprodução dessas espécies. Aumenta a quantidade do CO2 da atmosfera, porque se o O2 vai embora, o CO2 também vai. Aumenta a velocidade de reações entre os poluentes presentes na água. Potencializa a ação nociva de poluentes, porque aquecimento ajuda, acelera reações químicas, né? Poluição por fertilizantes, os íons aí, os nitratos, fosfatos, etc., que são usados na agricultura. Quando eles são usados sem critério, em excesso, o excesso vai ser levado pela chuva. E vai parar onde? Em lençol subterrâneo, em lago e rio, no mar. Isso, para o fitoplâncton e para as algas macroscópicas, é maravilhoso, porque se isso é nutriente para a planta, também é nutriente para a alga. Agora, o fitoplâncton que está na superfície, o oxigênio que ele gera vai para a atmosfera. Quem oxigena a água é essa alga macroscópica aqui que está lá no fundo, a alga bentônica. O oxigênio produzido na fotossíntese dela vai ficar na água. Isso causa uma reprodução acelerada, porque se tem mais nutriente, essas algas vão reproduzir com mais velocidade. Só que também morrem em maior quantidade e maior velocidade. Então, a alga do fundo, quando ela morre, ela é decomposta por organismo aeróbico, que consome oxigênio. E a alga do fitoplâncton, que está na superfície, ela vai cobrir a superfície da água, vai barrar a passagem de luz para a alga do fundo e vai impedir as trocas entre a água e o ar. Isso causa um processo chamado eutrofização ou eutroficação, quando a água fica assim, ó. Esse aqui são massas de alga de fitoplâncton em água poluída, essa água está podre, ela está paupérrima em oxigênio, porque as algas do fundo aqui morreram, e o que acontece com os peixes? Morrem também, entram em decomposição por processo inicialmente aeróbico, e essa água aí já era. Você tem que diminuir essa quantidade de nutrientes aí, ou colocar ela para circular, tá? Poluição por esgoto doméstico. Esgoto é matéria orgânica biodegradável, correto? Cocô é adubo.
Causa explosão populacional de micro-organismos. Isso consome oxigênio. Por quê? Tem decomposição ali. Nessa matéria orgânica biodegradável chamada esgoto, eu tenho bactéria, vírus, larva, parasita, cisto, ovo de verme, etc. Os coliformes fecais. O que é o coliforme fecal? É a bactéria Escherichia coli que é encontrada no intestino. Então, qualidade da água é medida pela quantidade de coliformes fecais que tem nessa água. Toda água tem coliforme fecal, mas tem um mínimo e um máximo de acordo com a legislação. Depois você pega a conta de água aí da sua casa, da Saneago, você vai ver lá que tem um quadradinho mostrando justamente isso. Então tem o máximo permitido de coliformes fecais. No Brasil, nós temos 30% das praias que são impróprias para banho, o pessoal continua tomando banho lá, graças a esse esgoto. Então, olha só, se você já foi a alguma praia, você já viu isso aí, ó. Isso não é um ribeirão, não é um riacho desaguando no mar, isso é esgoto, tá? E detalhe, em algumas praias, o que eles fazem? Eles pegam essa tubulação aqui, ó, enterra ela embaixo da areia e põe ela para jogar esse esgoto, chamada adutora de esgoto. Põe ela para jogar esse esgoto, muitas vezes in natura, 500, 600 metros para dentro do mar, tá? Só que a onda, ela traz isso tudo de volta. Poluição por plástico. De que é feito plástico? De petróleo. Vocês já viram aquelas reportagens sobre o plástico biodegradável feito do bagaço da cana, plástico biodegradável feito do farelo de soja? Já viram isso aí, que bonito? Eu acho massa. Já viram esse plástico? Eu nunca vi, só na reportagem. Plástico derivado de petróleo, ele tem alta produção, consequentemente tem alta velocidade de uso e de descarte. Demora para degradar, e isso mata os animais por sufocamento. O grande vilão desse ano foi o quê? Sacola plástica canudinho, né? Desde o ano passado. Tá aí, ó. Essa aqui é lá no projeto Tamar, a tartaruga que está morta já, ela está taxidermizada, mas ela morreu engasgada por plástico. E eu achei essa foto aí, né? Isso aí é um mar, é aquela famosa ilha de lixo que flutua no Pacífico, e agora flutua no Atlântico, não, no Pacífico, e agora está formando uma no Atlântico também, certo? E eu achei uma frase bem interessante. Que diferença faz uma garrafa? Disseram 7 bilhões e 400 milhões de seres humanos, né? Então, de grão em grão, a galinha enche o papo. Poluição por petróleo. Os grandes acidentes, por exemplo, vazamento em poste de petróleo, em superpetroleiro, rompimento de duto. Olha só, o Exxon Valdez, nos anos 90, despejou 42 milhões de litros de petróleo no Golfo do Alasca. Na guerra do Iraque, lá foram 200 mil toneladas de petróleo jogada no Golfo Pérsico. Rio Barigui, que corta Curitiba, 4 milhões de litros de petróleo despejados no ano passado. Baía de Guanabara recebe por ano 1,3 milhão de litros. Isso representa 5% dos danos, tá? Aguimar, está ficando um pouco maior do que a França já, e no Atlântico está formando outra, certo? Por que isso aqui representa tão pouco dano? Porque isso aqui é poluição pontual. Os pequenos acidentes, por exemplo, o vazamento de óleo de motor de barco e de carro, a poluição difusa, é que ela é preocupante. Só no Canadá, que é um país próspero e que tem uma população de 40 milhões de habitantes, são 300 milhões de litros de petróleo por ano que vão parar na Baía de Hudson, tá? Representa 95% dos danos. Então, a poluição pontual, isso aqui, ó, ela é sempre fácil de lidar. Nossa, mas ela é em grande quantidade. Beleza, você vai lá, o petroleiro está derramando o petróleo, você vai, cerca com aquela rede de contenção, bombeia isso para dentro do navio e pronto, acabou. Agora, o pequeno acidente que é complicado, tá? Petróleo vai vazar, vai espalhar no mar ou no rio, ele fica primeiro na superfície, depois ele afunda, depois de um tempo ele afunda. A mancha vai recobrir a superfície, vai matar o fitoplâncton e o zooplâncton. As algas vão parar de fazer fotossíntese, aquelas algas do fundo, e a gente vai ter isso aí, ó. Aqui é a Ilha Bela, tá? Aqui é a Ilha Bela, aqui é a cidade de São Sebastião, e aqui é o cara pegando a areia da praia suja por petróleo e levando para a refinaria, certo?
Quantidade de oxigênio vai diminuir na água, outras espécies vão morrer. Peixe na superfície morre por intoxicação, petróleo é tóxico por falta de oxigênio. Peixe no fundo morre envenenado. E o que você tem é isso aí, ó. Certo? Metal pesado. O cobre, o zinco, o chumbo, o cádmio, o mercúrio, o níquel, entre outros aí. São usados em pilhas e baterias e na mineração. A pilha e bateria vai parar no aterro sanitário e no lixão. A mineração vai parar no rio e no mar. O aterro sanitário contamina a água subterrânea, contamina córrego, contamina riacho, né? O lixão também. Tudo que você joga no rio vai parar no mar. Então, 400 mil toneladas de metais pesados por ano, 80 mil só de mercúrio. E esses metais pesados, só lembrando a vocês, eles acumulam no sistema nervoso central, né? Causa aquela bioacumulação na cadeia alimentar e vão causar danos ao sistema nervoso central. Lembra a magnificação trófica? A gente viu lá em cadeia alimentar, né? Falei para vocês da Baía de Minamata, lembra? O mal de Minamata. Poluição do ar, os impactos ambientais no ar. Nós temos aí a composição básica da atmosfera, certo? Nessa composição aí, eu peguei os gases que estão em maior quantidade, eu destaquei dois, o dióxido de carbono e o metano. Só um instantinho aqui, caiu um negócio no chão. Pronto. O dióxido de carbono e o metano são poluentes. Vocês estão vendo que a concentração deles na atmosfera é muito pequena. 0,3%, 0,0002%. Né? Principais poluentes do ar, o CO2 em excesso, o metano, os óxidos de nitrogênio, os clorofluorcarbonos, o monóxido de carbono, os óxidos de enxofre e o ozônio na baixa atmosfera. O ozônio na alta atmosfera ele é maravilhoso. O dióxido de enxofre, de onde que ele vem? Combustão de petróleo e carvão mineral, que a gente usa na indústria e no transporte. Veículos a diesel, lembrando que no Brasil o principal transporte de carga usa caminhões. Efeito, ele causa chuva ácida. Então aqui, ó, uma estátua de metal corroída por chuva ácida. E essas duas fotos aqui, gente, elas têm 15 anos de diferença. Tá? O mármore das estátuas, quando ele recebe ácido, aquele mármore, ele vira giz e vai corroendo. Tá? Aquela Fontana di Trevi que tem na Itália lá, aquela fonte que todo mundo joga moedinha e tal, fazer um pedido, ela teve que receber uma cobertura, porque ela estava derretendo, literalmente. Os clorofluorcarbonos, os CFCs, fonte dele, produção de aerosóis, espuma, indústria de ar-condicionado. Certo? A redução. Em 1989, foi assinado um acordo aí, chamado Acordo de Montreal, que previa uma redução desses gases em 40%. Tá? Esses gases, eles colaboram para a destruição da camada de ozônio. Isso foi descoberto em 1974 por três pesquisadores, na verdade. Rolando de Molina foram os principais, que eles descobriram que esses gases, que eram muito usados no ar-condicionado, no aerosol, ele destruía a camada de ozônio. Aí você se pergunta, por que demoraram de 1974 até 1989, 15 anos, para fazer um acordo para diminuir esses gases? Por um motivo simples. Eles estavam procurando um gás substituto que fosse viável economicamente. E acharam, hoje a gente usa o butano. Tá? Vocês já viram aqueles filmes que alguém pega um spray, né? E toca fogo no spray com alguma coisa? Por quê? Porque o gás aí é o butano, certo? Como que a camada de ozônio protege a Terra? Quimicamente, nós temos isso aqui, ó. O oxigênio na presença do ultravioleta, ele é quebrado. E ele se junta, o oxigênio sozinho aqui, ele se junta com a molécula do O2 para formar o O3. O O3 é quebrado pelo ultravioleta e vira O2 mais oxigênio sozinho e, ó, volta para essa parte da equação. Então, o jogo fica 0-0. Como é que se forma o buraco na camada de ozônio? E eu tenho uma informação que eu fui preparar essa aula ontem. Eu sempre vou atualizando as aulas, né? Eu tenho informação para vocês aqui bem interessante.
O CFC ele sobe, vai para a camada superior da atmosfera, o raio ultravioleta decompõe o CFC e libera o cloro. Um átomo de cloro ele fica 70 anos na alta atmosfera e ele consegue quebrar 100 mil moléculas de ozônio por ano. Tá? O cloro desce, pega a camada de ozônio e consegue quebrar esse ozônio, numa velocidade muito maior do que ele é refeito. Então, isso aumenta radiação ultravioleta, aumenta casos de câncer de pele. E adivinha qual a região do país que mais tem incidência de ultravioleta? A região de ar mais seco, né? Chamada Centro-Oeste. Tá? Eu, como vocês podem ver, né? Eu tenho essa cor aqui, ó, né? Que é o chamado moreno mussarela, certo? Eu estou quase da cor desse branco aqui do slide, porque eu evito o máximo possível tomar sol. Ah, eu preciso da vitamina D, beleza. 5 minutos por dia eu já produzo a vitamina D necessária, então é o tempo de passar de uma sombra para outra quando eu saio de casa. Quando eu não saio de casa, que é o que está acontecendo ultimamente, eu vou mostrar para vocês um negocinho aqui, como é que é o quarto onde eu dou aula aqui no original. Então, tá vendo aquela janela ali no fundo? Ó? Tá vendo que está pegando sol? Né? Então, eu ponho esse fundo aqui para ficar bonitinho, para sempre sumir. Vamos, fundo, aparece aí. Tá? É ali que eu tomo sol. O Guimar falou aí, ó, Goiânia, inclusive, é referência em tratamento de câncer de pele no Brasil. O Araújo Jorge é referência disso aí, por causa da alta incidência. Certo? E outra coisa, né, filho? Nós temos Césio. Qual outro lugar do Brasil tem isso? Nenhum. Né? Apesar que o Césio... Estou zoando, gente. O Césio já foi totalmente retirado aí. Fizeram um trabalho muito sério nessa questão do Césio aí. A situação da camada de ozônio. Nós ficamos aí no ano de 2020 em quarentena, praticamente, né? Desde o dia 13 de março que nós estamos em quarentena. O que você acha que aconteceu com um buraco na camada de ozônio que em setembro de 2000 estava com 29,78 milhões de quilômetros quadrados, em setembro de 2006, 28,2. O que você acha que aconteceu com ele em 2020? 24 milhões de quilômetros quadrados. Com detalhe, ele aumentou. Ele aumentou em relação ao ano passado. Tá? Diminuiu em relação aos outros anos, mas aumentou em relação ao ano passado. O efeito estufa. O que é efeito estufa? Você comer pamonha e tomar uma coca quente por cima. A Terra é uma grande estufa, né? O efeito estufa natural, ele mantém a temperatura do planeta aqui em níveis toleráveis. A temperatura média da Terra é 15 graus Celsius. Em consequência da poluição, esse calor ele não consegue sair, principalmente devido ao CO2 e o metano. O metano, de onde é que ele vem? Matéria orgânica em decomposição, vocês estão vendo o lixão a céu aberto aí. Cultivo de arroz, queima de biomassa, queima de combustíveis fósseis, os gases liberados pelos rebanhos, né? A concentração a atual, 1,97 partes por milhão por volume. Antes da Revolução Industrial era 0,8, então mais do que dobrou a concentração de metano. O CO2, fonte dele, respiração, decomposição de planta e animal, queimada natural de floresta, queima de combustíveis fósseis, desflorestamento, queima de biomassa, fabricação de cimento, a concentração antes de 1750, 280 partes por milhão por volume. Em 1958, 315, em 92, 355, em 2010, 380, 2018, 404, 2020, 411. Por quê? Nós não paramos, né? Nós paramos aí, os carros deixaram de circular, mas o aumento de queimadas aumentou o CO2 na atmosfera aí. Nós estamos interferindo nesse ciclo em dois jeitos. Primeiro, removendo as árvores que vão absorver o CO2 antes que elas possam crescer, o desmatamento. E queima de combustíveis fósseis. Então, aqui, ó, a proporção até 2030, a projeção até 2030, a projeção baixa e uma projeção alta da quantidade de bilhões de toneladas métricas do equivalente de carbono aí. Esse ano voltou-se a falar em mercado de CO2. Tá? Superaquecimento global e as consequências. Esse aumento dos gases estufa aumenta a radiação infravermelha, aumenta o efeito estufa. O que isso causa? Elevação do nível dos mares, pelo derretimento de geleiras, alteração climática no planeta, aumento da biomassa terrestre e oceânica,
modificação na vegetação de certas regiões, lembra da savanização da Amazônia, que eu falei com vocês? Aumento da incidência, proliferação de inseto nocivo ou vetor de doença, eu comentei com vocês lá dos casos de dengue nos Estados Unidos, tá? E como é que a gente pode reduzir a concentração de poluente? Controlar a emissão de CO2 por veículo, como? Usando combustível menos poluidor, o gás natural, não tem incentivo no Brasil, infelizmente. Instalação de catalisador é obrigatório nos carros. Operação e manutenção adequada do veículo para bom funcionamento. Rodízio de carro. Rodízio de carro em São Paulo, gente, é pelo tráfego, não é por poluente não, tá? Porque tem carro demais na rua. Em Goiânia a gente vai precisar logo desse rodízio. Indústria. Altura adequada da chaminé na indústria para dispersar melhor os poluentes. Usar matéria-prima e combustível que reduza o resíduo poluidor. Melhoria de combustão. Quanto melhor a combustão, menor a emissão de poluente. A combustão ideal ela tem que liberar CO2 e água, e mais nada. Tá? Instalação de filtro nas chaminés. Tratamento adequado dos resíduos químicos das indústrias, certo? Para você evitar lançar isso no ambiente. Ação individual. Evitar queimar lixo. Eu morava no setor sudoeste, tinha uma vizinha que vivia tocando fogo no lixo, lá onde eu chamei os bombeiros. A mulher ficou sem graça pra caramba, tomou uma esfrega dos bombeiros, nunca mais tocou fogo no lixo. Plantar mais árvores. Reduzir lixo. Os 7 R's lá da educação ambiental. Fazer vistoria constante nos veículos, nas indústrias. Organizar sistema de carona, diminuir o volume de carro na rua. Uma coisa muito importante, investimento em transporte público de qualidade, tá? Porque você retira carros das ruas. Imagina, num ônibus cabem 55 pessoas, né? Sentadas num ônibus aí. Se você observar bem o trânsito de Goiânia, você vai ver que a maioria das pessoas está sozinha dentro do carro. Ela fica sozinha, está só ela dentro do carro. Então, se tiver um sistema de carona, de rodízio ou transporte público, você retira essa quantidade de carro na rua. Por que vocês são loucos para ter o próprio carro? Porque o sistema de transporte público em Goiânia é péssimo. E eu peguei muito ônibus aqui, tá? Em pé cabe mais ou menos umas 300. O Aguimar comentou aqui. Aguimar, em período que o ônibus está vazio, tá? Na verdade, o sistema de ônibus em Goiânia é aquele sistema que barra a questão do dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, tá? Deixa essa imagem aí linda como despedida. Gente, obrigado pelo ano de 2020, para quem não vai continuar no intensivão, espero que todos consigam, tá? Um ano muito difícil para todo mundo, mas a gente está vencendo, tá? Então, ó, fiquem com Deus, beijo no coração e até segunda para quem vai no intensivão. Então, até qualquer dia para quem não vai ficar no intensivão. Espero que todos fiquem, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus. Até qualquer dia. Beijo. Foi lindo.